Quem planta, colhe. Casos de sucesso de produtores rurais. Neste episódio do Quem Planta Colhe, vamos conhecer um pouquinho a história do Jaime Pacheco Duarte Neto, produtor de café no município de Santo Antônio do Amparo, sudeste de Minas Gerais. Ele que é formado em técnico agrícola e é graduando em gestão do agronegócio. Tudo bem, Jaime? Bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. A história da família Café Vô Jaime começou na década de 30, mas foi em 2018 que a produção passou por uma transição quando você assumiu, né, Jaime? Como foi assumir os passos do seu avô? Foi exatamente isso mesmo. Para mim tem sido assim, um grande desafio, né, honrar o trabalho dos meus avós, porque sempre vi eles dedicando o trabalho com bastante carinho, atenção, e ele conta sempre a história que tudo, o início deles foram muito difícil. Conquistar a terra, o trabalho com a lavoura, a formação da lavoura, e aí assim assumir o peso ali de pegar a propriedade já em produção e vir com as ideias novas de trazer a produção de café especial era um grande desafio. E para ele também assustava, porque era uma ideia nova que ele não estava muito acostumado com ela. Então, assim, foi uma coisa muito desafiadora para a gente, por causa das nossas diferenças de idade também e sobre a nossa visão de mundo, mas com muito respeito e principalmente confiança da parte dele com a minha pessoa. Isso foi fatores que foram fundamental para esse trabalho conseguir dar esses passos em torno da cafeicultura com cafés especiais, voltado para os programas regenerativos. Ou seja, essa pegada ambiental, cafés especiais de sustentabilidade e cafés mais sustentáveis, esta forma de produção foi a grande virada quando você assumiu? Sim, ela foi considerada a grande virada, porque o meu avô, ele sempre, além de ser cafeicultor, também é marceneiro, e como a propriedade é agricultura familiar, para a nossa família era algo como, não via como se não estivesse no nosso alcance, porque teria que fazer mudanças nas variedades, mudança na estrutura também, que a estrutura era bem simples, não tinha nada de pós-colheita. E só que uma oportunidade que para a gente que é pequeno, produtor, a gente tem que aprender a ganhar também na agregação do produto, não apenas só no volume, por hectare, melhorar a questão da produtividade, os métodos de cuidado e preparo das lavouras, mas quando você atribui também ao fator de investir na qualidade, nos sabores dos grãos, você abre uma outra oportunidade, que é o que eu sonhava muito, que era levar o nosso café para fora do país, para que outras empresas, pessoas, pudessem conhecer a nossa história e também conhecer o sabor do café da região do Campo das Vertentes. Então, isso para mim era um grande diferencial. E aos poucos, praticamente foram 1 ano e meio, 2 anos de conversa com os meus avós, trazendo essas ideias para eles amadurecer. Nessa época, meu avô estava com 82 anos, 83 anos, e eu ainda, um jovem de 27 anos, às vezes ficava pensando, você é louco, querer deixar a responsabilidade na mão de um rapaz que ainda é muito novo. Então tinha toda aquela insegurança, né, Entendi. no momento. Mas com muitas conversas e também podendo viajar junto, conhecer pessoas que estavam fazendo esse sistema de trabalho, foi demonstrando que era possível também da gente conseguir fazer. Então ela foi sim, um grande diferencial, porque ela marcou o nosso café ir para fora, como Estados Unidos, né, poder vender o nosso café para fora e agregar valor no produto. Ô Jaime, o que mudou com a chegada da tag do Senar? Ou, reformulando a pergunta, qual o papel da assistência técnica do Senar nesta
mudança de rumo, nessa agregação de valor? Olha, o Senar, ele funciona hoje para a gente, eu vejo ele muito como uma escola, porque ele traz, o que mais mudou para a gente, na nossa família, foi a nossa visão e o nosso comportamento. Porque antigamente, a gente via a gente até falava, lá é a roça, porque todo mundo trabalhava e no final de semana a gente ia lá cuidar de algumas coisinhas da roça, então a gente via aquilo muito com armadorismo. E aí, a partir de então, a gente começa a entender que não, ali é uma empresa rural, é uma empresa dirigida pela família, que a gente precisa mudar essa visão, que a gente precisa mudar essa postura de relacionar com os negócios. Então, o ATG, ele, principalmente a parte de gestão, ele traz muito clareza. Então, hoje as decisões nossas são tomadas totalmente técnica, totalmente financeira. A gente tem o acompanhamento e o controle dos gastos mensalmente. E através, quando você tem os números em mão, você começa a analisar como que eu posso melhorar, sofisticar essa forma de produzir. Então aí a gente vai começando a perceber que eu gasto tantos por cento, gasto um recurso X para compra de adubo, o que eu posso melhorar nesse sistema? Aí a gente começou a perceber que a gente gastava muito dinheiro com adubo. E a gente queria reduzir esse custo, mas porém de forma responsável, mas que a gente já tinha em vista alternativas que seriam muito eficientes, que seria a adubação orgânica. Através da compostagem, a gente começa a pesquisar, conhecer sobre o assunto e aí a preparar os nossos compostos. Então a adubação ela começa a ser substituída por adubos químicos para adubo de compostagem orgânica. O que faz também cada vez mais a gente poder, além de reduzir o custo, mas a gente também consegue fazer com que a produção fique muito mais sustentável, a gente equilibra o ambiente. Então todos esses fatores, eles foram essenciais através do ATG. Que legal. Ele vem educando o nosso comportamento e principalmente a nossa visão empresarial sobre o negócio da atividade do café. Jaime, nós estamos chegando ao final do conhecimento dessa história fantástica aí na produção do café Vô Jaime. Rapidamente, só para que o ouvinte tenha uma ideia, o que mudou em termos de números em 2018, quando você assumiu, e atualmente? Produção, o que você pode ilustrar, alguns dados que você possa ilustrar para exemplificar isso? Em termos de número, eu acredito que esse ano a rentabilidade ela vai ser um pouco maior, talvez 90%. Então, em termos de número, a gente percebe que a gente gasta menos hoje, porque a gente mecanizou as lavouras, isso veio através do ATG, a gente entendeu a importância de substituir algumas variedades com melhor qualidade e também mecanizar as lavouras. Que bom. Isso faz com que se consolide o reconhecimento da empresa, do café, estar entre os 100 melhores cafés do estado de Minas Gerais. É um reconhecimento e tanto, né, Jaime? Obrigado, viu? Para mim, assim, uma grande alegria, porque essa premiação ela representa 36 anos de dedicação dos meus avós. Toda a história, a luta deles e tudo que eles acreditam sobre o trabalho em família, sobre a nossa união. É isso, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Eu agradeço pela oportunidade. Quem planta, colhe. Casos de sucesso de produtores rurais. Uma produção do Sistema CNA Senar.